Quando o Léo me chamou para fazer esse momento aqui na quinta-feira, o dia que a Fernanda estava pregando aqui, eu estava sentado ali. E Deus falando no meu coração, leva isso. Eu sentado ali, junto do Guna ali, leva isso. E eu falava, Senhor do céu, leva isso. E dava o texto. E eu falei, mas então se for da vontade do Senhor, o Léo vai me chamar. Não fui atrás do Léo. Aí eu abro o WhatsApp. Você vê como é que o inimigo trabalha, né? O Léo me mandou a mensagem. Eu não olhei, que eu estava falando com ele, negócio da rádio, e pulei aquela conversa. Aí ele falou, e você não viu isso aí? Eu falei, não, então eu estou falando da Kombi, né, Léo? Falei, da Kombi. Ele falou, não, esse aqui. Aí eu entrei. Dá para você levar um momento na quinta-feira? Falei, levo. Mas tinha pulado. Aí eu queria até que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 17, capítulo 17, abra sua Bíblia. Tem até um tema, gente, olha que coisa, hein? Instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho falado para o Léo, às vezes aqui que a gente está vendo na rádio, né? Eu estou amando essas quinta-feiras. A Fernanda está pregando aqui, está pregando na rádio. A Silmara está pregando aqui, está pregando na rádio. Eu não sei se eu vou colocar eu na rádio. Vou passar pelo crivo do pastor, né? Mas, gente, os talentos. Eu vim falar de talento. Instrumento. Então diz assim a palavra de Deus, né? Todo mundo conhece a história. 1 Samuel 17. Nós vamos ler o 40 e o 45. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Vou falar rapidinho que eu estava lendo hoje, né, a história. O Léo me deu 15 minutos, então, perfeito. Davi, ele estava ali pastoreando as ovelhas. Olha, ele não era nem rei, não era nada, ele estava ali pastoreando as ovelhas. E o gigante Golias estava lá confrontando, era um filisteu confrontando o Israel, o rei Saul. E aí, se você for ler lá em 1 Samuel 17, você vai ver a história. Ele estava lá pastoreando, o pai dele fala, pega algumas castanhas, pega algumas coisas e leva para os seus irmãos. E Davi chega depois de 40 dias que Golias está afrontando o povo. Ele chega lá, aí ele vê aquele alvoroço, ele larga tudo lá com as pessoas que são encarregadas lá, porque ele levou a comida para os irmãos dele, e pergunta, o que está acontecendo? Aquele filisteu lá está afrontando. E aí Davi, e o que o rei vai fazer? O rei está oferecendo até a filha dele para quem lutar contra esse gigante, né? Mas eu queria falar um detalhe aqui, né? Vamos lá. Aí Davi chega, o rei fala para o rei, eu vou lutar contra ele. Aí o rei coloca toda a armadura nele, coloca tudo. Davi não consegue nem andar com aquela armadura. Por isso que eu quero dizer para vocês sobre o instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia diz, eu estava lendo, eu até tinha tirado isso, né? A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos, para vocês terem uma ideia. Imagina o tamanho da lança. E Davi, aquele molequinho mirrado, mas ele se colocou nas mãos de Deus. Aí diz assim, né? Ele largou tudo aquela armadura do rei, largou tudo, falou, rei, eu não vou lutar com isso aqui não, que isso aqui eu não consigo nem andar. Bem dizer, ele deve ter falado isso, mas não está escrito assim. Aí o verso 40 diz assim, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então veja, Davi largou toda aquela armadura, tudo aquilo lá, e pegou não é o alforje, não é a bolsa, não é nada, a tiradeira. E vamos lá para o versículo 45. Presta atenção. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada, com a lança, que a ponta pesava 7 quilos, e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Então veja, Davi diz a palavrinha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, olha rei, se tu quiser nos livrar, tu nos livra, mas o nosso Deus, nós não vamos deixar de servir nosso Deus, se Deus quiser. Então,
toda vez que você coloca Deus à frente das suas batalhas, toda vez, você tem vitória. E aí eu coloquei aqui, eu vou falar até o nome de algumas pessoas que não se sinta menosprezado se eu não falar seu nome. Eu aprendi uma vez no seminário que a gente não pode falar muito nome, mas Deus falou comigo ali sentado naquele banco. E eu fico mais lá atrás. Eu sempre ensinei meus filhos, minha família, a vir na igreja olhar Jesus. Mas a gente está ali atrás, a gente acaba reparando uma coisa ou outra. Então eu quero dizer aqui para vocês uma pergunta, né? O que você pode usar para servir a Deus? Vá pensando aí. O que você pode usar para servir a Deus? Davi foi um homem de guerra, ele lutou com espada, fez aquilo lá na frente. Mas o que ele usou no comecinho ali, ó, quando começaram a conhecer Davi? Uma tiradeira contra uma lança que pesava só a ponta 7 quilos. Mas na tiradeira, eu acredito que tinha até fogo, a hora que ele virou ali. O fogo de Deus, a hora que ele lançou aquela pedra que pegou certeira no... Mas agora eu quero trazer para nós aqui, o que você pode usar para servir a Deus? Eu vou perguntar para alguns que estão aqui, eu coloquei os nomes de vários, falei, alguns vai estar, né? Mire, o que você pode usar para servir a Deus? Pensa alguma coisa que você possa falar. Eu coloquei 2 coisas suas aqui, que eu reparei. Todo mundo que eu perguntar, eu vou colocar as coisas, tá? O que você pode usar, que você acha? Seu abraço. Olha o que eu coloquei aqui, gente. Se você olhar na bolsa da Miriam, tem lenço de papel. Quando ela clama a Deus, no dia ali ela estava clamando a Deus, no momento de oração, mas essa mulher se derrama de tal maneira, que não tem uma vez que ela não chora. Vocês já viram a Miriam sem chorar, orando a Deus? Então ela tem, se você olhar na bolsa dela, tem um lenço de papel, é a tiradeira dela, clamando para os outros, por ela mesmo. Olha o resultado de um choro dela ali, sentada ali, ó. Quando eu cheguei na igreja, novinho de igreja, eu vi essa mulher chorar, eu falei, meu Deus, mas o que essa mulher quer? O que essa mulher quer? Ela queria um filho, está ali, ó, Samuel. O lenço de papel. E também coloquei a calculadora, viu, Miriam? Porque você deve calcular muita coisa lá atrás. Envelopes para pagar os dízimos, para pagar as contas. Hoje ele não veio, mas eu quero falar dele também. Irmãos, eu estava saindo de casa essa semana. Olha que eu saindo com a cachorra. Quem estava lá colocando panfleto dentro do meu caixa de correio? O Zequinha. A maioria conhece o Zequinha aqui, né? Falei, Zequinha, mas que você está evangelizando eu que te dei os panfletos? Falei, nossa, Reginaldo, aqui é a sua casa? Ele fez assim com a cabeça, aqui é a sua casa? Falei, de onde você vem vindo, Zequinha? Falei, lá do fim da vila. Gente, a nossa vila é grande. Ele veio evangelizando a vila. E chegou na minha casa, ele foi colocar também. 85 anos. Então, qual é a ferramenta? Hoje eu não posso esquecer, eu tenho que levar panfleto para ele que acabou. Ele falou, a única coisa que ele falou, hoje não dá para mim ir, traz os meus panfletos. Então, Zequinha, panfletos. Esse é o instrumento que ele usa, essa é a ferramenta. O Daniel Caseiro, está aí? Daniel, o que você usa, Daniel? Amor, eu coloquei notebook. Nós teríamos culto aqui, teríamos sim, mas com o notebook dele ali, ó, transmitindo ao vivo. Às vezes eu estou aqui fazendo a rádio, chega o Daniel para pegar uma coisa, pegar uma câmera, isso, aquilo. Então veja, esse é o instrumento que ele está usando para servir a Deus. Tem outros, viu, gente? Eu só tirei os que eu reparei. Então veja, o Daniel Caseiro, notebook, Daniel. Seu serviço de TI. A rádio funciona também pela sua ajuda. Então Deus tem te usado. E eu fico mais feliz ainda que eu fui um dos que ajudei a te discipular. E eu fico feliz por isso também. É uma alegria ver, né? Hernani, cadê o Hernani? O que você tem, Hernani? Vamos mais rápido, gente, que está acabando o meu tempo. Exercício? Eu coloquei caixa de ferramenta. Esses dias eu estava saindo da rádio e veio o Hernani. Acho que o Léo até estava. Caixona de ferramenta. Mas você vê, esse é um dos instrumentos que ele usa para consertar tudo aqui, as lâmpadas, consertar tudo, para
ter o berçário lá com televisão. Então, esse é o instrumento do Hernani. Eu não vou falar de todo mundo, porque senão não vai dar tempo, mas eu falei do Silvano, com vidro, trocando os vidros. O Silvano não está aí, né? O William pulando aqui. O que vocês acham que o William usa aqui? Pulando, dançando, clamando. O que ele usa? A voz. Seja o centro da minha casa. Se quiser escutar, Web Rádio Filadélfia Campinas está lá, centro da minha casa, tocando. Letra do Léo. A Sônia, não podia deixar a Sônia. Cadê a Sônia? E aí, Sônia? Um instrumento que você usa? Eu coloquei farinha em fubá. Você vê, gente, a gente tem aqui a nossa reunião, o pessoal sai agradado. É agradável a gente assistir um culto, louva a Deus, faz o espiritual, mas vai lá embaixo e vê o bolo da Sônia. Então, isso que Deus colocou no meu coração. Léo e Ita. Faltou, é o último, tá? Léo e Ita, vocês. Instrumento musical, gente. Vocês conseguem ver o Léo e a Ita sem instrumento musical? Mas são vários, né? Por isso que eu estou falando que eu escolhi um. Eu estava lá olhando e falei, o Léo puxando aqueles solo lá, aqueles negócios, aí tá puxando na voz, quando ela dá aquela rouquidão. Quantas vezes eu vim aqui, a primeira vez que eu vi, assustei. Eu falei, Ita, o que você está fazendo? Eu estou testando a minha voz. E aquilo ficou, eu falei, meu Deus, eles testam até a voz. Não é testar, como é que você falou? Aquecer a voz, gente. É um instrumento deles. E eu não podia esquecer, ele deve estar online, quem está online também. Depois da enfermidade da Cris, eu fiquei triste. Eu falava, Senhor, quem vai dirigir a perua? A rádio é o que Deus tem usado eu para fazer também. Tem que falar de mim também. Aí do nada, porque não é fácil a gente sair mais cedo, chegar mais tarde, isso é chamado. Isso é chamado. Aí eu perguntei para a Cris mesmo, Cris, o Marcos tem carta? Tem. Chamei ele, Marcos, você pode fazer para mim a perua? Gente, pensa numa pessoa que pegou mais amor na perua do que eu. Vocês conseguem imaginar? Ele pegou mais amor. Ele deve estar ouvindo aí, eu agradeço, ou ele está na escola, depois ele escuta, mas eu agradeço a Deus pela vida dele. Então Deus tem levantado pessoas. Mas olha, uma coisa que eu escrevi aqui, já estou finalizando, viu, gente? Vá com isso que você tem, pensa no que você tem aí. Eu não falei seu nome aqui, Fabi, com as crianças, o Creito na diretoria. Gente, não é fácil ser da diretoria, não, eu fui, viu? Todos vocês, jovens lá, buscando a Deus. O Edilson, o Edilson ali, vamos falar desse Edilson. Estava aqui, falei, Léo, vou chamar o Edilson para a rádio. Vai, Reginaldo. O Léo nunca fala não, né? Quando a coisa é boa, né? Vai. Aí eu convidei ele. Vocês precisam ver o zelo que o Edilson tem para levar o evangelho. E as pessoas mais antigas igual, porque os hinos deles são mais antigos, né? Mas é uma benção. E está ali, servindo a Deus com a voz dele. Eu falo para ele que a voz dele é de veludo, ele tem que pôr mais perto do microfone, que eu e o Léo já mais estourado, né? Então, toda vez que você for usar um instrumento seu, que Deus te deu, um talento, vá com isso, desculpa, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Ponha sempre Ele à frente. E como diz lá na traseira da perua, deixa Deus te usar. Tem o príncipe aqui, eu não vou nem falar o nome dele, o príncipe fala sempre, né? A gente não precisa fazer tudo, mas a gente também não pode ficar sem fazer nada. E tinha um outro irmão que falava para mim assim, tudo que você pegar para fazer, não pegue tudo, não pega tudo para fazer que você não dá conta, mas tudo que você pegar, faça como ao Senhor, faça com zelo,
faça com amor. Eu apresentei a rádio para o Léo e para o Eládio lá 2 anos atrás. Nunca imaginei fazer rádio. 2, 3 anos atrás. Levei lá, Léo, vamos evangelizar. Porque o meu negócio é organizar, evangelizar. Aí o Eládio me chama. Reginaldo, eu fui um dos primeiros, o segundo, porque o Léo acho que foi o primeiro. Chamou eu, você precisa ajudar o Léo. Falei, Eládio, você está indo embora? Ele falou, estou. Eládio do céu. Gente, a primeira vez que eu peguei o microfone da rádio, eu tremia. A segunda também tremia. Hoje eu faço assim, igual o Léo, assim, com desenvoltura na rádio, porque eu peguei gosto, peguei amor. E hoje, graças a Deus e graças a essa igreja, aqui nós temos uma ferramenta de evangelização que fica 24 horas no ar. Então você tem que nos ajudar. Você pode usar o seu talento que divulgue. Fala, pessoal, vai lavar. Vocês vêem meus vídeos, né? Quem vê meus vídeos vê lá eu lavando louça. E eu gosto mesmo de. A Bíblia diz que tem que ter uns para dar aquele empurrão, né? E eu louvo a Deus por Ele ter usado a minha vida. Está terminando meu tempo. Mas eu queria dizer para vocês: tudo que você fizer para Jesus, faça com zelo, com amor, e deixa Deus te usar, que Ele vai te capacitar. Mas não deixemos enterrar nossos talentos. Todo mundo tem pelo menos um talento. Eu lembro de um pastor que falou aqui, que uma mulher lá da igreja dele, ela era senhora de idade, ela não sabe fazer nada. Aí ela falou, pastor, eu sei fazer bolo. Não sei se foi o Léo que falou, se foi outra pessoa. Eu sei fazer bolo. E ela fazia bolo para todos os aniversariantes da rua. E pior que culto de batismo, todos que iam batizar era a mulher, a maioria era do bolo da mulher. Ela usava o bolo, gente. Igual a Sônia, que nós temos nossa boleira. E aí eu pus aqui para finalizar, no evangelismo, podemos usar todas essas ferramentas também, para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pensa num talento que você tem. Pensa num talento. Qualquer talento. Se você sabe escrever, escreve. Se você sabe mexer no WhatsApp. Às vezes você está em casa, não consegue se locomover. Mas um talento que você tem. Opa, começou a falhar. Pensa nesse talento. E agora coloca, você que está em casa, coloca à disposição de Deus. E tenha certeza, Deus vai te usar. Eu creio. Vamos orar? Pai, nós, antes de mais nada, queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e agradecer, Senhor, por um dia o Senhor ter nos encontrado. Foi através do dom do evangelismo, do talento de alguma pessoa que chegou até nós, que trouxe o evangelho até nós, que nós conhecemos o Senhor, Pai. Deus, eu quero louvar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Pai, antes de mais nada, eu quero pedir ao Senhor, dê sonhos ao Léo, dê sonhos a Itamar, dê planos ao Léo e a Itamar. Pai, pessoas possam se levantar para trazer o Teu evangelho, Pai. Pessoas possam se levantar agora, colocando o seu talento, ó Pai, à Tua disposição. Dê dons, para que o talento afloresça, Pai. Dê dom, o dom do amor, o dom de servir, o dom de curar, Pai. Dê o dom que o Senhor nos distribui da maneira que o Senhor quer, Pai. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, usar isso para a glória do Teu nome, Pai. Continua usando nossas vidas, Senhor Deus. Pai, abençoa os presbíteros dessa igreja, os pastores. Pai, abençoa aqueles que estão dispostos a Te servir. Pai, os músicos, os que cuidam das crianças, Pai, os que cuidam da portaria. Pai, nós queremos entregar todos, aqueles que estão aqui, aqueles que não podem estar, que o Senhor possa, Pai, trazer e renovar da maneira que só o Senhor sabe, Pai. Pai, eu também quero entregar a vida da minha esposa nas Tuas mãos. Quero entregar, Pai, a vida, a saúde dela, a saúde de todos que estão enfermos, ó Pai, e dizer que nós confiamos em Ti. Pai, usa minha esposa, eu sei que ela adora fazer também evangelismo em hospital, evangelismo na rua. Permita, Senhor, que ela volte a fazer para a glória do Teu nome. Pai, eu também quero entregar a cada um aqui que está colocando agora o seu talento à disposição do Senhor. Pai, nos ajuda.
Basta uma palavra do Senhor no nosso coração também, Senhor, e nós somos transformados e mudados. Pai, eu louvo o Teu nome por esta igreja, agradeço pela vida do Léo e da Itamar. Continua renovando suas forças, abençoando sua família lá na Bahia, abençoando seus parentes, dando paz, tranquilidade, para que eles possam conduzir esse rebanho. Pai, eu louvo o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, e agradeço por cada irmão aqui, Senhor, cada irmã, e digo ao Senhor Jesus: eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus, amém.